Boa tarde. Você vai acompanhar agora a gravação do comentário para 300 emissoras de rádio que eu estou fazendo direto de Lisboa, onde estou dando uma descansada. E essa hora elas já publicaram nesta segunda-feira, dia 14 de novembro. Vou pedir para você se inscrever, se ainda não fez isso, e que ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Neste 14 de dezembro e amanhã também, em Nova York, num evento que é chamado, evento organizado por João Dória. O evento se chama O Brasil e o Respeito à Democracia e à Liberdade. E olhem só que ironia, quem vai falar nesse evento? Alexandre de Moraes, sobre o respeito à liberdade e à democracia. Ministro Luiz Roberto Barroso, que já mais de uma vez falou mal do Brasil no exterior. Gilmar Mendes, que semana passada liberou 5,5 milhões da Previdência, da conta de Previdência de Marisa Letícia no Bradesco. E eu lembrei que se você ganha 10 mil e consegue economizar 2 mil e bota numa Previdência, você vai levar uns 220 anos para chegar a 5 milhões e 500. Mas tudo bem. Carmen Lúcia, que disse que Cala a Boca já morreu, mas não morreu. Abriu exceção, continua censura. Lewandowski, que foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma e passou por cima como um trator de do parágrafo único do artigo 52. A presidente foi condenada, mas não recebeu pena. E Toffoli, que como presidente supremo criou um inquérito sem Ministério Público e o entregou a Alexandre de Moraes. Esses vão falar hoje e amanhã em Nova York sobre o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Pois é, vocês devem ter visto a nota dos 3 comandantes militares, né, que é algo inédito, porque os 3 comandantes militares não falam para o povo nem para as instituições. Quem fala é o presidente da República, seu comandante supremo, ou o ministro da Defesa, que é um ministro político. Mas eles falaram. Fizeram a nota dirigida às instituições e ao povo. E nessa nota, resumindo, eles reiteraram o compromisso com o povo brasileiro, lembraram que a lei diz que não é crime manifestar-se censurando, criticando as instituições, né, por meio de manifestações, de reuniões, de greves, né, que isso não é crime, e que o legislativo precisa, que representa o povo, e que não pode ser invadido por outro poder, precisa corrigir os descaminhos dos autocratas. Né? Em outras palavras, se mostraram como poder moderador ao lado do povo. Só para lembrar isso. Né? Agora, outro assunto que tem que ser registrado, vocês sabem que a Folha de São Paulo foi contra Bolsonaro e a favor de Lula. Pois agora, um editorial da Folha de São Paulo, que é a manifestação da opinião do jornal, chamado Mau Começo, está usando palavras duras contra Lula, dizendo que em apenas 2 semanas Lula conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que vai adotar uma política racional e socialmente responsável. Que até agora só tem essa emenda para liberar a gastança, abraçou a demagogia, mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal, não aprendeu que isso alimenta a inflação e, como se viu no final dos anos petistas, desemprego, miséria, fome, juros estratosféricos, dívida pública lá em cima, né? Que a política social tem que ter fonte de onde sair. Né? Dizer que controle fiscal prejudica os pobres é de um primarismo atroz, diz a Folha de São Paulo. E que a irresponsabilidade orçamentária é o caminho para a estagflação, que é a queda do PIB,
com a inflação, né? Como aconteceu no governo Dilma, e que não há margem para improvisos. Vejam só que como é significativa essa posição da Folha de São Paulo, que parece que deu uma guinada de 180 graus. E, por último, eu queria registrar que a Flor de Lis, que foi deputada federal, já perdeu o mandato, em seguida foi presa, né? Era pastora, foi professora, adotou muitas crianças, fez um belo trabalho com crianças da favela, mas matou o marido, né? E um júri com 7 jurados confirmou isso e lhe pôs uma série de penas por 3 tipos de crime que dá 50 anos de prisão. Eu fico me perguntando, nessa justiça brasileira, nas leis brasileiras lenientes, quanto tempo ela vai ficar na cadeia. Porque o Guilherme de Pádua, que morreu há pouco, foi condenado a 19 anos e meio e ficou 6 anos e 9 meses. Né? Lula foi condenado a 22 anos, não ficou 1 ano e meio. Né? Então, a gente fica muito triste quando o país mostra que muitas vezes o crime compensa. De Lisboa, Alexandre Garcia. Uai, seu app de vídeos curtos.